Isso dificilmente acontece de eu acordar 3 horas da manhã. Aí fiquei meditando, né? E Deus me revelou alguma coisa, né? Que eu queria compartilhar com vocês. Vocês estão vendo esse terço? É muito lindo, né? De cristal. Então, uma das minhas filhas me trouxe, não sei de que país. É lindo, né, Dona Lu? Quantas vezes a senhora já rezou o terço com ele? Nenhuma. Ele está comigo porque eu acho ele lindo, né? Então, estava guardadinho na caixinha. E hoje eu lembrei de pegar ele, né? A gente tá fazendo a novena pela paz de Medjugorje, né? A gente tá acompanhando, né? E eu sempre me questionei, será que a Igreja Católica não exagera um pouco no culto a Maria, né? Na devoção a Maria? Tá vendo? Eu tenho dificuldade de falar Mãe de Jesus, eu tenho dificuldade de falar Nossa Senhora. Então, eu sempre falo, vocês podem notar nos meus vídeos, eu sempre falo Mãe de Jesus, né? E aí Deus me revelou alguma coisa. E o maior exemplo foi a minha mãe, né? Minha mãe nunca foi uma mulher carente, depressiva. Nunca. Ela ficou viúva aos 36 anos, com 7 filhos, né? E ela morreu aos 92 anos. E eu me lembro da minha mãe a vida inteira com o terço na mão. Ela rezava muito, muito, muito. Eu fiz o caminho mais difícil. Andei por várias igrejas evangélicas, eu chamava ela para ir junto. Ela nunca foi, né? Ela tinha a fé dela, ela rezava o terço, né? E eu me lembro quantas vezes eu chegava na casa da minha mãe, via ela com o terço na mão e eu falava para ela, mãe, em primeiro lugar é Jesus. Ela falava, tudo bem, mas vamos rezar o terço. Então, a vida inteira foi assim, né? Então, esse exemplo me deu, né? Eu tive essa revelação pelo exemplo da minha mãe. Então, na Igreja Católica, existem muitas pessoas que têm muita devoção a Maria. E esse é um caminho, é o caminho que leva a Jesus, sim. É um dos caminhos seguros que leva a Jesus. Eu lembro, na minha infância, né, na juventude, eu sempre vi muitas crianças, né, que iam para a igreja, que rezavam muito o terço, adolescentes. E eu confesso a vocês que eu sempre tive preguiça de rezar o terço, né? Sempre gostei de ler a Bíblia, né? Mas rezar o terço nunca foi minha praia, né? É verdade, eu tenho que falar, né? Mas aí eu fico pensando, crianças têm suas necessidades, né? Desde pequena. Menino, menina, adolescentes, jovens, moças, rapazes, né? Eles têm sua necessidade afetiva, né? E às vezes fazem algumas coisas que não devem. E quando a criança ou adolescente, ele tem esse amor por Maria, pela mãe de Jesus, né? Ele tem essa devoção. E a criança que reza, o jovem que reza, né? Então, ele vai seguir os exemplos de Maria, exemplo de pureza, exemplo de simplicidade. E os padres, na Igreja Católica, os padres, existe o celibato, né? As freiras nos conventos, né? Existe o celibato. E isso é a essência, né? Do celibato, da vocação religiosa, né? E como fariam essas pessoas, né? Se não tivessem essa devoção a Maria, essa reza do terço, né? Enquanto reza o terço, não vai pensar coisa ruim, né? Esse amor a Maria vai dar o exemplo de... vai trazer para a vida das pessoas o exemplo de virtude, de pureza, né?
Então, esse é um caminho facilmente que torna as coisas muito mais fáceis, né? Porque se a criança, se o jovem for acostumado com as coisas do mundo, ele vai partir para outras coisas, né? Eu não sei se vocês me entendem, mas ele vai ter outras necessidades que vão levar ao pecado. E mesmo casais, né? Quando o homem ou a mulher se liga, né? Na devoção à mãe de Jesus, né? Então, essas pessoas vão ter aquele amor pela mãe de Jesus, o exemplo de pureza, de castidade, né? De fidelidade. Então, esse é um caminho. Então, isso me foi revelado hoje. Eu nunca pensei nisso daí, mas me foi revelado hoje, né? Que eu acordei bem cedo, né? Desde as 3 horas da manhã que eu tô acordada. E dizem que a gente não deve achar ruim quando acorda cedo assim. A gente deve ficar meditando, porque Deus tem sempre coisas especiais para revelar pra gente. Isso aconteceu hoje, né? Então, eu nunca mais vou ser contra, nem vou achar que é demasiado a devoção a Maria, porque é um caminho de pureza, de simplicidade, de santidade, que só leva a Jesus, né? Maria é sim o caminho para Jesus, né? Não sei se algum dia eu vou me ligar em rezar o terço, né? Porque, como eu já disse, eu tenho preguiça, né? Mas agora eu entendo porque minha mãe viveu a vida inteira dela com o terço na mão, né? Morreu com o terço na mão. Então, isso é muito bom, isso é muito bom. É uma devoção, sim, muito boa, né? No dia a dia, no secreto das pessoas, né? A devoção a Maria só leva a Jesus pelo caminho da pureza, da simplicidade, da castidade, da santidade. Então, é um caminho válido, sim. Então, eu queria passar isso, principalmente para os nossos irmãos evangélicos, né? Porque eu peguei também o jeito deles, né? Eu sei como é que é. Eu também nunca tive o costume de rezar o terço, né? Mas é válido sim, é um caminho que só leva a Jesus. Então, fica aí o meu compartilhamento, né, com vocês, dessa revelação, sim, que Deus me deu nesta manhã, dia 25 de junho de 2025. Então, já era para ter acabado a novena de Medjugorje, né? Mas aí a mãe de Jesus pediu mais um dia para que fizessem a oração, as orações, né? Que se reunissem lá na Colina das Aparições. E graças a isso, que eu estava pensando, né? Que hoje eu vou postar mais alguma coisa sobre Medjugorje, é que eu tive essa revelação. Então, muito válida, né? Então, agora eu vou postar esse vídeo, né? E agradecer para Deus por Ele ter me dado essa revelação, né? Então, o culto a Maria, a devoção a Maria, ela leva a Jesus. Então, ela não é demasiada, né? Ela não é exagerada. Louvado seja Deus.